Portal Itapoca convida você, itapoquense, para, junto com a gente, o secretário Fernando Teixeira, dar um passeio pelas entradas da cidade, pela Monsenhor Tabosa, pela Vicente Siebra e pela Anastácio Braga, onde estão sendo feitas obras de duplicação dessas vias, obras que realmente têm sido uma parte de alegria e de preocupação dos itapoquenses. E hoje, nossa reportagem pretende esclarecer os fatos, a realidade desta obra em andamento em nossa Itapoca. Obra financiada pela CAF, pela Corporación Andina de Fomento, um banco de desenvolvimento da América Latina. Banco que tem aí uma instituição financeira multilateral que trabalha para o desenvolvimento sustentável e para a integração regional da América Latina, onde foi feito aí um empréstimo de 50 milhões de dólares, né? Uma parte desse empréstimo será usado para esta obra de ampliação destas entradas da cidade. Em valores atuais, pelo dólar de hoje, 21 de junho de 2025, são 275 milhões e 500 mil, e grande parte desses valores vão ser investidos, cerca de 88 milhões de reais vão ser investidos nas entradas da Anastácio Braga, da Vicente Siebra e da Monsenhor Tabosa, obras que foram contratadas no ano de 2023 e que ainda persistem em sua construção e finalização. E hoje, Portal Itapipoca, junto com o secretário Fernando Teixeira, buscará esclarecer alguns pontos sobre a obra, alguns pontos de reclamação e de dúvida que a população sempre externa nas redes sociais. Bom dia. A Avenida Monsenhor Tabosa, ela hoje era uma avenida que trazia bastantes problemas para a trafegabilidade de Itapipoca, principalmente a parte de drenagem, E uns pontos que é muito questionado é a respeito das rampas de acessibilidade, Como também esta rampa de tráfego, de carros, E as primeiras que foram feitas, elas tiveram um problema, foram feitas desproporcional ao projeto, E foi feita uma reformulação e conseguimos colocar ela dentro das normas do Detran, que são o platô de 5 metros de largura com as caídas de 2 metros de comprimentos, Caída com 2 metros de comprimento, o platô com 5 metros de largura, que não traz nenhum prejuízo para quem faz a trafegabilidade através de seus veículos. A parte de drenagem, nós sabemos que a Avenida Monsenhor Tabosa, ela passava por grandes transtornos. Era uma via que, quando no inverno, ela trazia impossibilidade, tanto de trafegar, como também para as residências, que entrava muita água. E foi feito todo um projeto baseado também no escoamento das águas, na drenagem. Hoje a Avenida Monsenhor Tabosa, ela não joga mais a água para o Violete. Então nós tiramos esse problema de drenagem do Violete e nós conseguimos concentrar toda essa água, jogando essa água toda para o Riacho das Almas, que é a espinhela principal do escoamento das drenagens de Itapipoca, Hoje tivemos um inverno muito bom, bem razoável, e não tivemos nenhum problema de alagamento na Avenida Monsenhor Tabosa. Isso prova que foi um projeto bem feito, de uma gestão que pensou realmente no bem-estar da população de Itapipoca e de todos aqueles que faz a trafegabilidade em seus veículos, principalmente também uma ciclovia, que não existia a ciclovia em Itapipoca, então também é uma inovação para itapoquense, porque a ciclovia era no meio das vias que passavam também os carros. Hoje nós temos a ciclovia do início, que parte aqui do Guarani, até o posto ali do seu Zacarias na via férrea. Vamos mostrar, secretário. Vamos mostrar aqui a ciclovia. E essa ciclovia, em vários pontos, nós temos elas têm as aberturas, E às vezes as pessoas acham que é abertura para trafegabilidade de moto, mas não. A ciclovia, ela traz também a parte da drenagem, Porque tem muitos pontos, às vezes, que acumula água,
E dentro do asfalto nós não podemos ter acúmulo de água. Ela tem que, na hora que parar a chuva, nós já temos que ter o escoamento dela, né? E com este escoamento é feito através das suas vias laterais, para que ela vá para os seus devidos deságues, né? Que são as bocas de lobos laterais existentes nas pistas de rolamento. E quanto a essa questão dos retornos, secretário, a obra aqui na Monsenhor Tabosa, ela está dentro do parâmetro? As pessoas às vezes reclamam que os retornos são muito distantes, por exemplo, quem vai fazer compra lá no da terra, né, ou no outro setor ali, e pessoas que realmente usam diariamente, os retornos estão dentro do padrão de uma obra como essa? Estão, os retornos estão dentro do padrão, principalmente que nós temos que entender que Itapipoca é uma cidade grande. Se você for em Fortaleza, se você entra na Bezerra de Menezes e você quer voltar para o início da Bezerra de Menezes, você anda 10, 5, 4, 3 quilômetros para você poder retornar. Então nós temos uma via aqui que ela traz uma segurança viária. Então nós temos que ter estes retornos, são feitos aonde há a pista de desaceleração do veículo para que ele possa entrar e ele possa retornar. Aonde tem as aberturas, vai ser feito ainda as aberturas de drenagem. As aberturas tem outras maiores. Então vai ser feito a colocação dos tachões, que é exatamente para não haver o perigo das pessoas entrarem de uma vez. E ainda, contudo, mesmo estando assim, nós temos que ser realistas. As pessoas não vão deixar de entrar. Isso é real. Mas o correto do projeto é que as pessoas percorram a via, a pista de rolamento, cheguem no seu destino, aonde há o retorno oficial, e faça o seu retorno e venha para o seu determinado local que ele anseia vir. Estamos agora aqui na entrada da Vicente Siebra, onde também viemos mostrar um dos quebra-molas, um dos redutores de velocidade que acumula reclamações entre a população, né? Por conta, principalmente assim, da sua estrutura, que é considerada pela população imprópria e realmente tem causado incômodo a muitos. Então o secretário vai explicar, né, a diferença do quebra-mola mostrado anteriormente, lá na Monsenhor Tabosa, para este aqui da Vicente Siebra, que é um quebra-mola que não está dentro do padrão adequado. Daqui da Vicente Siebra, nós temos 3 redutores de velocidade que estão em desconforme com a lei do Detran, né? Então, esse daqui é um deles e ele vai ser todo reformulado, porque o platô dele, ele tem que conter 5 metros de comprimentos, com as caídas com 2 metros, né? Então, as declividades vão ser com 2 metros de comprimento e o platô com 5 metros de largura. É tanto que o carro, quando ele sobe nele, ele praticamente se estaciona em cima, se estabiliza nele para poder fazer a sua descida, né? Então, vai ser refeito. Todos eles que estão em desconformidade vão ser refeitos e fazer com que fique de acordo com a lei, com as normas existentes, que são as do Detran. Então, todos eles vão passar ainda por esse processo de correção, né? Agora, o importante desse projeto não é só os redutores de velocidade, mas o mais desafiador dos projetos das entradas da cidade é exatamente a parte de drenagem, e a parte de passeio, e a parte de ciclismo. Nós sabemos que essa via aqui era uma via que não trazia digamos assim, uma visão para quem entrava dentro de Itapipoca. Essa inovação do prefeito, junto à gestão, ele trouxe toda uma inovação de uma cidade grande, uma cidade que despertou, uma cidade inovadora, atraindo grandes empreendedores para dentro de Itapipoca, né? Porque quando você entra numa cidade, a primeira coisa que você vai ter a visão é de drenagem, é da entrada da cidade e dos passeios. Nós estamos vendo aqui passeios aqui, todo ele construído com podotátil, na norma como é para ser, atendendo às legislações, às drenagens existentes, as bocas de lobo,
as sarjetas, as caídas de água, para que não haja acúmulo de água no pavimento e que o pavimento não venha a ser danificado. Então a Vicente Siebra também passou por toda uma transformação e hoje Itapipoca pode ver que o fruto colhido é para a população. Trouxe transtornos? Claro, não existe uma obra que não traga um transtorno, mas o fruto vem depois e o fruto começa agora. Todos os A respeito de transtornos, Fernando, eu estive vendo os contratos das 3 entradas e são contratos celebrados em 2023, com um período de execução de 1 ano, né? De até 1 ano. O que, digamos, atrasou a obra, atrasou essa entrega e ainda não se teve a possibilidade de concluir e entregar a obra finalizada? Pronto. Quando se começa a executar uma obra, nós enfrentamos vários períodos que trouxe paralisações, que trouxe adequação de projeto. O projeto é feito, mas também nós precisamos adequar. Nós conhecemos a cidade, o prefeito vê aonde precisa mudar, aonde precisa adequar, e isso daí traz as adequações. Nós passamos aí por 2 invernos grandes. 2023, um inverno grande. Atrasemos aí 6 meses. Não se trabalha pavimento, não se trabalha asfalto, não se trabalha drenagem dentro da chuva. Então tudo isso daí trouxemos atrasos de obra que o contrato ele prevê também essa elasticidade nos prazos. Já contando com o período da natureza, né? Período da natureza e também a adequação do projeto. Porque muitas vezes o projeto é feito, mas quando vai ser colocado em prática, nós precisamos mudar alguma coisa. Então, existe também as brechas dentro do contrato para que o projeto também seja aperfeiçoado. É tanto que nós estamos aqui, isso aqui foi projetado, este redutor de velocidade, e nós mudamos. Então, há um certo atraso também na adequação em que nós colocamos o projeto em prática também, para que ele se adeque de acordo com a realidade do município e das leis, né? E essa elasticidade, Fernando, incluiu também a questão de maior dotação orçamentária. Foi necessário um maior investimento do que o previsto inicialmente, né? Eles receberam aditivos. Essas obras todas as entradas tiveram também que ter aditivos, não foi isso? Aditivo. O que é o aditivo? O aditivo é quando você acrescenta alguma coisa. Mas, por exemplo, eu vou desmanchar esse redutor de velocidade. O município não paga. O município não paga isso daí. Foi um erro, então vai ter que se adequar a isso daí, né? É por conta da empresa que está executando. Por conta da empresa que está executando. Agora o aditivo, essa caixa, essa boca de lobo, era para ser aqui, não é aqui, nós tivemos que mudar. Aí, para isso daí há um aditivo, porque há um deslocamento no projeto daquilo que nós vamos executar, né? Toda obra tem aditivo? Tem aditivo. É preciso que tenha, porque vai se acrescentando outras coisas. Precisamos incluir mais drenagem. E tudo isso daí traz essa forma financeira aí, para que o projeto ele venha se cumprir por completo. Estamos aqui agora em frente à do Coco, na entrada da Avenida Anastácio Braga. A entrada também que passa por reforma, por duplicação. E aqui com o nosso secretário Fernando Teixeira, que irá nos explicar algumas das intervenções importantes aqui. Salientando, sobretudo, que a população dessa área reclama muito da questão do estacionamento da do Coco, esse estacionamento externo, a manutenção dele, em virtude de alguns problemas de trânsito ocorridos no passado. Então, o Fernando vai me explicar. Nós estamos aqui bem na rotatória, próximo ao quartel da Polícia Militar, em frente à do Coco. Já passamos pela Uninta
onde também verificamos a questão dos quebra-molas, os quebra-molas que também são considerados inapropriados e serão refeitos e readequados. Fernando, explique aqui, neste setor da obra, quais foram as inovações, quais foram as intervenções feitas e fale também sobre essa questão do estacionamento externo para os caminhões da Ducuco. Pronto. A Avenida Anastácio Braga, ela passou também pelas mesmas transformações das outras, né? Só que cada uma com pontos diferenciados. Por exemplo, a Anastácio Braga, ela não tinha esse contorno que hoje nós estamos aqui e nem tinha também a parte de ciclismo. A parte de estacionamento dos caminhões era exatamente do lado das casas. Hoje foi tirado de lá. De lá hoje é proibido estacionar porque vai ser pista de rolamento. Quando nós saímos aqui desse retorno, nós já estamos vendo que o carro entra para cá e já fica estacionado naquela margem ali. Aí para isso é que houve o projeto fazendo essa adequação. Quando nós passamos para esse lado aqui, quem vem do centro sentido a montada, a pessoa já entra nessa faixa de desaceleração e pega o retorno, evitando que haja acidentes. Agora, tudo isso daí, nós precisamos ter a cultura de que nós estamos trafegando corretamente para que não haja o acidente. Porque na medida que você vai trafegar sem você ter a devida atenção, sem obedecer às leis do trânsito, pode estar o mais correto que tiver, as vias viárias, ainda vai acontecer o acidente, se você não se atentar a isto, né? Para isso, todo o projeto, ele foi desenhado, ele foi reorganizado para que haja uma trafegabilidade perfeita, a segurança do ciclismo, que nós estamos aqui dentro da pista de ciclismo, toda ela cercada com os meio-fio, para que não haja nenhuma interferência de carro entrando aqui para dentro. Vai existir as saídas? Vai. As saídas são de águas pluviais que entram e precisam sair do pavimento. Anastácio Braga passou também pela parte de drenagem, que beneficiou o bairro São Francisco, que era altamente alagado. Fizemos uma galeria grande, pegando da rua Adolfo Belo, que fica ao lado do Paulo Belo. Fizemos aquela galeria, levando direto para o Riacho das Almas, que trouxe o deságue total do bairro São Francisco, da rua Dom Orione, que nós tínhamos grandes problemas dentro de Itapipoca. Então, isso daí trouxe uma amenização total. Para isso, o prefeito, ele pensou futuro. Ele não pensou só agora, mas pensou na cidade aí para muitos e muitos anos, sem um problema de drenagem nessas vias que estão sendo executadas agora. Todas elas com passeios e todas elas com as suas drenagens adequadas para que não haja transtorno mais de alagamentos. Podemos ter um alagamento ainda? Podemos, dependendo da natureza, uma chuva inesperada aí muito grande, poderá acontecer isso daí, mas com certeza um escoamento perfeito para que não haja transtorno. A oposição ao prefeito faz acusações em relação, por exemplo, ao planejamento de engenharia dessa obra e aponta, me parece que 6 empresas, Fernando, que seriam as responsáveis pelo planejamento, pelo acompanhamento, né? E que isso teria custado a soma de 23 milhões, né? Eu queria que você me dissesse assim, não sei se você teria a resposta, já que se trata mais de uma questão orçamentária, mas como é que está sendo feito realmente o acompanhamento dessa parte de engenharia, logicamente feita também por você e por toda essa equipe, como é que você vê essa acusação que o Grupo 2, a oposição, faz com relação à obra? Não, eu vejo assim, essa parte orçamentária, eu não me detenho muito nela daí, mas o que eu posso garantir à população de Itapipoca? Existe o Prodesa, que é quem toma de conta do projeto, né, da execução da obra, existe a fiscalização do município, que é feita por mim e é feita pelos engenheiros, e existe a Assiste, que ela é a supervisora geral. Então tudo isto é notado, tudo isto é prestado conta, nada se faz sem que passe por estes 3 órgãos. Então o que eu posso garantir para a população de Itapipoca é que é fiscalizado.
é que é exigido e que tem que ser feito de acordo com o projeto e com as mudanças que a gestão vê que tem que mudar para o bem de Itapipoca, né? Quanto às críticas existem, né? E devemos respeitá-las? Sim, devemos respeitar as críticas, né? Mas o prefeito, a gestão como um todo, tem essa preocupação. É tanto que nós estamos aqui lhe atendendo hoje. Sim. É uma reivindicação da população e estamos aqui explicando, porque essa gestão, ela tem transparência. E não existe nada aí no escuro, não existe nada que venha a encobrir. Nós falamos aí dos redutores de velocidade. Estão feitos errado? Estão feitos, vão ser corrigidos. Qual o problema em dizer isso, né? O que está errado é corrigido. Agora, a parte orçamentária, não me atrevo a dizer porque não tenho esse conhecimento. Mas que a obra é fiscalizada, é fiscalizada. Ainda aqui na entrada da Avenida Anastácio Braga, bem em frente à nossa Uninta, temos aqui esta inovação que, segundo o nosso secretário Fernando Teixeira, é chamado de ilha, né? É um local que permitiu a urbanização do local, um local que antes era praticamente um mato, né? Um local sem muita urbanização. Então, Fernando, aqui foi feita uma intervenção, né, para que se tornasse também um local de uso da população e, sobretudo, aqui dos universitários da Uninta. Aqui na entrada da Avenida Anastácio Braga, há 2 anos atrás, a gente via isso aqui como um lixão, né? Hoje você vê uma área totalmente urbanizada, próxima aqui à Unita, aonde existem essas vias hoje que a gente chama de ilha, todas pavimentadas em piso intertravado, aonde vai trazer uma benfeitoria e trazer a população para caminhada, usufruir na parte da tarde, aonde que de primeiro era só mato, lixo e hoje totalmente urbanizada. Então, um projeto inovador, um projeto que traz uma confiabilidade para a população de Itapipoca, que vai ficar para mim como cidadão itapipoquense, para você, para os nossos netos, filhos, para que usufrua. E além da ilha, nós temos também a ciclovia, que corta ela todinha, né? E vai até o cemitério, né? Que a ciclovia da Avenida Anastácio Braga, ela inicia aqui atrás, do sentido quem vem de Amontada Centro, e vai até a parte do cemitério. Toda ela com passeios laterais, com piso podotátil, rampas de acessibilidade. Então, um projeto para futuro, um projeto muito bem pensado, um projeto muito bem executado e muito bem elaborado para a população de Itapipoca. Então, parabéns Itapipoca, parabéns à gestão, parabéns ao gestor que teve grande desbravador, porque o mais importante de todas essas obras não é somente as pistas de rolamento, os passeios, mas aquilo que nós não estamos vendo, que é exatamente a drenagem. Drenagem, ela fica abaixo do solo, o político não tem coragem de fazer porque não vê. Não dá voto porque não dá voto porque não é visto. Mas esse gestor, ele teve coragem, ele foi desbravador, resolveu o problema do Violete, que tirou a água da Violete através da Avenida Monsenhor Tabosa, resolveu o problema da Avenida Monsenhor Tabosa, resolveu Vicente Siebra e resolveu também a Avenida Anastácio Braga. Então, por trás de tudo isso aqui que nós estamos vendo, existe uma coragem muito grande, uma determinação de se fazer drenagem dentro de Itapipoca, porque nós sabemos que Itapipoca, ela é uma bacia de água e é plano, então o escoamento é muito difícil. Mas esse gestor, com um pensamento voltado em uma gestão perfeita, que tem como slogan para frente para gente, está deixando isso para gente. Esse legado de vias, de abertura de uma cidade que era conhecida como uma cidade pequena e hoje mostra-se que Itapipoca é uma cidade grande,
é uma cidade que precisa ser respeitada pelos políticos e nós temos um gestor que respeita a comunidade itapipoquense e trouxe o que é bom para Itapipoca, principalmente a parte da entrada da cidade e fora tantas outras obras que estão sendo construídas aí, como o Beco das Cafezeiras, o Pátio Três Clima, o CSU, totalmente inovações, um complexo administrativo aonde a Secretaria de Ação Social irá funcionar em um local só, sem que esteja precisando você se deslocar para um canto e para outro. Tudo isso é mostrando que Itapipoca é grande e que Itapipoca merece realmente tudo isso que está sendo feito aqui em Itapipoca. E a respeito da questão da sinalização, Fernando, a população reclama muito, né? Lógico que a obra está em andamento, mas já está em uso, sempre esteve em uso, né? Durante toda a sua construção, ela esteve em uso. Essa questão da sinalização, esclareça a população sobre como isso aí tem sido a preocupação, como tem sido a preocupação da gestão quanto a isso, para evitar acidentes, para evitar, né, algum tipo de sinistro. O que é que a população tem a ouvir do secretário sobre a questão da sinalização das vias dessas 3 entradas? A sinalização de um projeto, digamos assim, que seja a parte final da execução. Porque nós estamos vendo que na medida que você faz um passeio, você suja a pista de rolamento. Evidentemente, você traz lama para dentro do asfalto e você traz um prejuízo para a sinalização. Então, já estará iniciando a sinalização. Temos uma sinalização aí, mas é uma sinalização que ainda não é a sinalização original. Já está lá colocando todas as placas de correções, toda a via, as vias laterais, estacionamento, as pistas de rolamento, todas elas estarão sinalizadas, como também a iluminação, que ainda está na fase agora conclusiva, porque já foi terminada as pistas de rolamento, foi terminada a pista de ciclismo, agora vem a parte de iluminação e a parte de sinalização. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado pelos esclarecimentos. Esta é a reportagem que o Portal Itapipoca oferece à população sobre os esclarecimentos importantes destas obras igualmente importantes, que são as entradas de nossa cidade, a Avenida Monsenhor Tabosa, a Avenida Anastácio Braga e a Avenida Vicente Siebra.